esforço do juiz, né, do Celso Celidoni, do procurador-geral e, obviamente, do nosso ministro revisor, mas quando se fala em comando, e especificamente de um caso que teria ocorrido na base de Santa Maria, está falando do comandante. Não está falando de outra pessoa. Aliás, essa é a jurisprudência hoje do STF, que está processando meio mundo nesse país aqui porque falou mal do STF. Eu nem concordo com isso, mas é o que está acontecendo no Brasil hoje. As pessoas que falam mal do STF numa conversa de bar ali vão sendo processadas com a Polícia Federal dentro das suas casas aí e sendo presas sem nem saber se os advogados não terem acesso a absolutamente nada. Tem a jurisprudência do país que contraria um pouco isso daí. E a outra coisa... Nesse caso, Vossa Excelência vai me dar a palavra, tenho certeza, que não, esse exemplo não deve ser utilizado para o voto de Vossa Excelência. Não, meu voto não citou. Vossa Excelência tem conhecimento suficiente e, acima disso, para utilizar esse argumento aí. Então, por favor, esse argumento eu acho que não se deve ser utilizado aqui no tribunal e nem em outras hipóteses. Como outros argumentos que foram utilizados em outras oportunidades para condenar, porque a pessoa tinha o poder hierárquico, portanto ele comandava aqui tudo. Então são coisas assim que servem em certos instantes, mas que eu recomendo e eu sugiro que Vossa Excelência não precisa disso. Não deve nem citá-lo, porque para fundamentar seu voto. Não está fundamentando meu voto. Vossa Excelência tem fundamentos melhores do que essa citação. O meu voto está excelente, eu estou bem consciente disso. Modéstia à parte. Não, o meu voto, o seu também está muito bom, só que eu discordo dele completamente. Enfim. Mas é um fato, né? A gente hoje está vendo aí uns absurdos aqui. Filho, retorna a palavra ao ministro relator, ministro Amaral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministro Coelho. Só pequenas considerações, porque assim, o voto do ministro Coelho foi bastante completo e demonstra o valor do tal do escabinato, né? Assim, das visões diferentes sobre o mesmo problema. Obviamente que eu trago em mim todos os 46 anos de serviço aí. É engraçado assim, o problema psicológico só apareceu... Eu tenho um pouquinho mais de tempo. Não, mas serviço público não é serviço militar, ministro. Aí eu tenho que desculpar, aí só me desculpe, eu nem quis causar nenhuma ofensa com isso. Que esse é um ato eminentemente militar. Se eu fosse contar para o senhor quantas vezes eu fui transferido para onde eu não quis, e se eu fosse entrar na justiça, eu não tinha chegado onde cheguei. Aliás, quase todas as minhas transferências foi para onde eu não quis. Só isso. Então, não foi isso que eu coloquei. Não tentei ofendê-lo, gostaria que o senhor me... Agora a palavra está comigo. A palavra está comigo e eu não busquei ofender o senhor. Gostaria que o senhor respeitasse, só isso. Eu só falei que o meu voto está baseado em 46 anos de serviço. E é só isso. Mas não estou nem rebatendo o que o senhor está falando, não. Eu acho que o escabinato é bom em respeito. Acho que o seu voto foi bastante profundo. Agora, o problema psicológico foi só após o IPM. O pai dele faleceu em 2021. A denúncia foi recebida em 4 de agosto de 20, então não deve ter influenciado o mau humor dele com a Força Aérea, né? Agora, que Deus o tenha. Tenho aí a minha solidariedade cristã. O juiz da Vara Federal fala em princípio de economicidade. Isso é uma invasão completa e uma inversão total de valores. Entendeu? Não tem esse tipo de análise, não está sob a competência de juiz federal se manifestar com relação à economicidade. Na verdade, ele foi transferido legalmente para outro lugar e se manifestou contra e sem problema, procure a Justiça Federal. Agora, a gente utilizar como argumentação de que o juiz federal, assim, acho que fere totalmente aí fora do contexto, né? Lembro também que essa transferência foi liminar, né? E digo para o senhor, digo também para todos, a medida será revista. Obviamente, como tinha perigo in mora aí, o perigo e a fumaça do bom direito, ou seja, pode ser que tenha alguma coisa errada, dá liminar, mas analisando o processo vai ver que foi totalmente legal. E é irrelevante para o caso, né? Se vai dar, se não vai dar, porque realmente o que não foi feito consideração sobre isso, foi feito consideração sobre crítica indevida ao ato de superior, que é o 166, não tem a ver com se vai ser confirmada ou não. Eu entendo o esforço do juiz, né, do Celso Celidoni, do procurador-geral e, obviamente, do nosso ministro revisor, mas quando se fala em comando, o fato de que ele estava só falando, ele não tinha vontade de criticar o ato do comando. Então ele estava criticando o quê? No método de transferência, quando ele diz que o método é de peixada. Quando ele tem toda uma normatização que é utilizada. Eu só me desculpe, ele está realmente criticando o comandante. É assim, mas é como eu vejo, mas como eu disse, é muito rico o escabinato, vamos escutar aí as discussões e as pessoas formarem suas opiniões, nossos companheiros aí a respeito do tema. Muito obrigado. Obrigado, ministro Amaral.
Passo a palavra ao ministro Joseli. Muito obrigado, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros. Eu gostaria de pontuar nesse momento, embora o mérito da questão é mais a crítica do que a própria transferência em si, mas é um momento muito oportuno para me trazer essa minha preocupação. Eu participei de uma comissão no Conselho Nacional de Justiça para nós ampliarmos a nossa competência para o direito administrativo e o direito militar. Foi uma discussão muito profunda que nós fizemos, 2 anos de debate sobre esse tema, e o ministro Lewandowski era o presidente do STF. E nessa comissão estivemos como presente a ministra Tereza, que hoje é ministra do STJ, e o ministro Lélio Bentes, que hoje é ministro do TST. Um dos problemas sérios que nós temos na Justiça Federal é o direito administrativo. E nós queremos o direito administrativo e o direito militar. Especialmente no direito administrativo, trata principalmente na área do ensino, que o ministro Amaral conhece muito bem, como o ministro Puntel, e trata também que nós temos muitos problemas na administração militar, é o problema das transferências, né? Nós tínhamos um exemplo naquele ano, naquele momento, foi extinto um parque de material em Recife, e um engenheiro que especificamente só tinha aquela área para exercer sua função entrou na justiça para não ser transferido e teve que desviar a discussão, e o juiz dá. Nas discussões foi interessante que uma desembargadora ficou até um pouco irritada comigo, porque ela falou: mas ministro, o senhor acha que nós não conhecemos, não entendemos do direito para decidir? Eu falei: olha, a senhora nunca estudou essa matéria, como que a senhora vai saber? Nunca a senhora estudou o direito militar. Então o que é que o juiz faz? É muito mais fácil ele dar uma liminar e sentar em cima do processo, que acontece, eu falei para essa desembargadora, e depois, então, de anos de muita insistência da aeronáutica em cima, é que ele vai realmente no mérito e tal. Então, eu falei na segunda-feira, tive a oportunidade de conversar com esses 2 ministros, a Tereza e o ministro Lélio Bentes, que eu ia voltar a esse assunto, porque a PEC está pronta para que nós possamos dar entrada. Ficamos esperando que o Conselho Nacional de Justiça levasse ao Congresso, não levou, nós vamos levar pelo Executivo. Falei isso com o Lélio Bentes. Nós temos uma dificuldade que é a JUF, né? A Associação dos Juízes Federais, realmente, elas, como são associações corporativas, elas entendem que perder poder não pode, porque perder competência é perder poder. Então eu queria apenas trazer esse assunto. Então, sobre essa matéria, é um problema que as forças têm sentido profundamente. Eu já adianto meu voto, eu vou votar com o ministro Amaral, com todas as vênias ao ministro Coelho. Muito obrigado. Obrigado, ministro Joseli. Passo a palavra ao ministro Puntel. Eu não tenho dúvida que houve uma crítica ostensiva ao comandante. Houve uma crítica ostensiva aos superiores e seus atos. Isso é quebra de disciplina, quebra da hierarquia. Isso, nessa corte, nós não podemos condescender com esse tipo de quebra de hierarquia e de disciplina, que ostensivamente esse sargento publicou suas críticas aos seus superiores. De maneira nenhuma, essa corte pode permitir a quebra da hierarquia e a quebra da disciplina. De maneira que eu já vou adiantar meu voto junto com o nobre ministro Brigadeiro Amaral. Obrigado, ministro Puntel. Passo a palavra ao ministro Carvalho. Ele está aqui depois do Aquino. Você, Aquino e ele. Desculpe. Senhor presidente, senhora Carvalho, ministra, pela senhores consideração. ministros. Eu vou fazer algumas... Ele viu a atividade, né? Na hora. Estamos falando disso? A disciplina é muito arraigada entre nós militares, decano. Ele viu o ministro, oficial geral mais antigo, ministro mais antigo. Como é que eu vou falar de atividade e hierarquia aqui, fazendo logo isso? Não é? Fiquei até vermelho agora, hein, decano?
Uai, seu app de vídeos curtos.